Pastor Manuel e pastora Ruth Catala, sintam-se em casa, venham, por favor. Aplauda o Senhor pela vida desses amados aqui, em nome de Jesus. Pode vir, está em casa já. Nossa liturgia aqui é meio assim diferente, né? Já chega, já abre com oferta, com coisa, adora aqui, vocês estão em casa, tá? Vamos orar pelos amados aqui, em nome de Jesus, estenda a mão para cá. Pai, usa os pastores de forma poderosa em nome de Jesus para que eles possam ministrar nossas vidas. Eu me alegro também, falei aqui antes do culto, faz tempo que eu não vou num evento em que de casais, a maioria eu estou indo ministrar, então é bom receber também em nome de Jesus. Fale as nossas vidas, que o Senhor use-os poderosamente, que o Senhor possa ministrar de forma profética também aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Olá, olá, vocês viram, né? Vocês viram, né, que as coisas estão ao meu favor. Ah, tá funcionando o seu agora? Agora vai. Ah. Olá a todos, boa noite. É uma alegria enorme estarmos aqui e ver algumas caras conhecidas, pessoas do nosso coração, como o Mano Leo, a Solange. Que alegria, gente. Que alegria podermos estar aqui nessa noite e compartilhar daquela que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o Senhor. Né? Estamos aqui como família e eu quero me apresentar de uma forma diferenciada. Eu sou o Manuel da Ruth. Eu sou a Ruth do Manuel. Que alegria, que alegria, que alegria. E eu gostaria de começar orando, né? E que você segure na mão da amada. E se você está no processo ainda, então pense no amado que ele vem, né? Ele virá sobre os montes, né? Só não sei se com o cavalo. É bom que o carro tenha um cavalo, porque se o carro tiver um cavalo, filha, é da hora, porque é uma Ferrari. Mas vamos orar e eu quero orar contigo, meu bem. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Pai. Obrigado pelo teu amor e favor. Obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos congrega nessa noite para pensarmos, ó Deus, a vida conjugal, a vida familiar no teu reino. Então, damos as boas-vindas a ti, Espírito Santo. Porque sem ti nada podemos fazer. Sem ti a nossa ministração é meramente teórica e vazia. Mas com o Senhor Espírito Santo gerando vida em cada coração, então a transformação, então a renovação, então a criação de vida no interior, Senhor, de cada homem e mulher presente aqui nessa noite. Aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Sopra teu vento aqui. Sopra teu vento em cada coração. E prepare, Senhor, os corações que sejam boa terra. Que sejam boa terra, ó Pai. Antua elemanto, reribas, que teria elemanto, rericanto, ria. Alarabas, que teria elemanto, rie. Leria elemanto, requetelerebas, que teria. Antu, rilebas, que teria elemanto, ria. Lerere baschi teria alemantu, reclante le baschi. Lereba le baschi teria alemantu, ria. Antu rele baschi le, lerele le mantu, re. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Sopra teu vento aqui. Sopra teu vento aqui. Lerere blaski teria alemanto rie. Aontie a reclanturia. Lere blaski teria alemanto resirie. Leria le seremanto recla le blaski leriantu rie. Sopra teu vento aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem liberdade. Sim, Deus. Tem liberdade, Espírito Santo. Em nome de Jesus.
cada coração uma casa, Em nome de Jesus. para que o Senhor possa habitar. Sim, Deus. Faça morada. Faça. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo. o Senhor não é uma força ativa. O Senhor não é só poder. O Senhor é Deus. Aleluia. Te reverenciamos como Deus. Reverenciamos, Deus. Te glorificamos como Te Deus. glorificamos. Damos as boas-vindas a Ti nessa noite, Espírito Santo, como sendo o nosso Deus. Aquele que não nos deixa órfãos, mas manifesta a paternidade do Pai. Somos gratos a Ti, Pai, Espírito Santo, porque Tu manifestas o Pai e o Filho sobre as nossas vidas. Deus Espírito Santo, tome esse lugar. Toda honra, toda glória a Ti, Espírito Santo. A Ti, Cristo Jesus. Toda honra, toda glória, todo o poder e todo o domínio a Ti, ó Pai. Queremos nessa noite dizer, Senhor, as nossas famílias são Tuas. Não, Senhor, não somos donos de nada. Senhor, a nossa casa é Tua. O nosso acordar é Teu. O nosso planejar é Teu. O nosso sonhar como família é Teu. O nosso planificar enquanto famílias é Teu. Em nome de Jesus. Lereblaski telemantu rielecantu releblasti antu aiomanti li sere reglasti Oh, Jesus. lerelemantu resereli cantu ria. Yes. Toma, Senhor, tudo é Teu. Em nome de Jesus. Tudo é Teu. Porque quando tentamos andar segundo a nossa vontade, Senhor, que não é boa, não é perfeita e é desagradável, então, ó Deus, o nosso fim último é a desgraça e a miséria. Mas, ó Deus, estamos dando lugar a Ti, estamos dando espaço a Ti, ó Deus, porque nós sabemos que vida há somente em Ti. Então a vida de nossos casamentos, a vida de nossa vida conjugal, ela flui do Teu trono de graça. E onde o Senhor não está, não há vida. Então clamamos, faça-se presente, Senhor, nos nossos lares. Faça-se presente nos nossos lares, Senhor. Eles são Teus. Eles são Teus. E nos dê graça nessa noite. Espírito Santo, ministre primeiramente o meu coração e o coração da minha esposa querida. Fale conosco. Jesus. Abrimos mão de todo o sofisma, de toda a filosofia, toda a frase de efeito, todo o pensamento incrível do Manuel e da Ruth. Todo método vazio. Senhor, que caia por terra. Jesus. E damos lugar a Ti, Espírito Santo. Fale. Jesus, fale. Fale nessa noite. Fale nessa noite. Tome lugar. Tome lugar. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Se não for assim, não queremos ministrar. Queremos falar do que vem do Teu trono. Porque ninguém veio aqui pela Ruth ou pelo Manuel. Jesus. Até nós estamos aqui pelo Senhor. Jesus. Nem nós viemos aqui por nós. Yes. Nós estamos aqui porque o Senhor, do Teu trono de graça, fará fluir águas vivas para renovar, restaurar, reavivar. Yes. Então estamos aqui. Em nome de Jesus. Em Cristo Em Jesus. Cristo Jesus. Amém. 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 E amém. Amém. Aleluia. 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 Faz-se necessário nós compreendermos
a base da vida em Deus o Senhor. Para começarmos essa conversa, vamos colocar alguns pressupostos muito básicos. O primeiro deles é que nenhum de vocês, nem nós, tem a mínima capacidade de fazer um bom casamento. Nenhum de nós. É humanamente impossível. Quando o apóstolo Paulo, em Efésios, fala sobre o casamento, ele chega uma hora e ele fala assim: grande mistério é isso, cara. De Deus pegar duas pessoas radicalmente diferentes, educadas em contextos totalmente diferentes, sobre valores e perspectivas de finanças, de educação totalmente diferentes, e Deus pega os dois e coloca no mesmo teto. Eu sempre falo para aqueles que estão namorando, isso não tem nada a ver com namoro. O casamento é outra realidade. E os primeiros 2 anos de casamento, convenhamos, é o teste da espiritualidade. Se quer saber se o cara é crente, casa ele. Dá a ele 2 anitos. Porque em 2 anos, o cara ele vai ter uma certeza que ele é imagem e semelhança de alguém. Pode não ser de Deus. No casamento, eu tenho dito à minha esposa, é o lugar ideal para que você se descubra ou mais parecido com Deus ou mais parecido com o diabo. Tenha dúvida disso. Assim, o ambiente para o crime está criado, cara. É verdade. O ambiente para o crime está criado. Você no namoro era meu amor dali, estava tudo bem, e aí você se dá conta que na verdade é a adversária, mano. E ela também se dá conta que você é o adversário. E humanamente falando, é inconciliável. É impossível nós fazermos casamento na força do nosso braço, segundo as nossas vontades, segundo o nosso querer e segundo as nossas vaidades, a menos que um dos cônjuges seja eliminado. Sabe, quando a esposa elimina o marido, ou o marido elimina a esposa, ela é viúva de marido vivo, aí é possível. Ou então ele é viúvo de mulher viva e bem viva, então aí é possível também. É necessário que o Espírito Santo de Deus seja o símbolo de nossos matrimônios. Porque quando nós compreendemos o ministério do Espírito Santo de Deus, então nós entendemos que no dia mau, somente Ele é o Consolador. Quando nós entendemos a obra do Espírito Santo, então nós sabemos verdadeiramente que quem vai convencer o cônjuge no casamento não vai ser você, meu querido. Quem vai convencer é o próprio Espírito Santo de Deus. E quando nós compreendemos quem é o Espírito Santo, então nós sabemos que Ele é o Espírito da verdade. Então, para que haja verdade, é necessário que tenhamos o Espírito Santo de Deus em nossos matrimônios. E a lista, ela é mais completa nos frutos do Espírito em Gálatas. Você lê para nós, meu amor? Sim. Os frutos do Espírito. Gálatas 5. Continua falando, eu estou achando aqui. Digo, porém, isso, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais
Eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A menos que o Espírito Santo esteja na vossa vida e seja o selo do vosso matrimônio, é impossível produzir amor. É impossível produzir fidelidade. É impossível que vocês tenham uma casa alegre. É impossível. Então, o pressuposto básico da nossa fala é intimidade com Deus e, acima de tudo, comunhão com o Espírito Santo. Mas eu quero, agora feita essa introdução básica, fazer mais uma introdução. Basicamente, hoje nós viemos falar de uma coisa muito óbvia, que você precisa amar a tua esposa. Isso é óbvio, né? E talvez você se pergunte, nossa, para isso que o pastor Fabinho os trouxe, isso todo mundo já sabe, é verdade. Todo mundo já sabe que precisa amar sua esposa. É lógico, é óbvio. Até as telenovelas, elas demonstram isso, que você precisa amar a tua esposa. E o mandamento do amor, que Cristo fala muito, ele não é novo para o judeu que ouvia Jesus também. Não era novo. Em nada era novo para o judeu que ouvia Jesus. Porque na antiga aliança, o Senhor já havia dito, ame o teu próximo como a ti mesmo. Quem acredita que esse é o mandamento basilar da nossa fé e da vida? Quem acredita? Tem algumas pessoas com muita dúvida aí. São novos, você está a primeira vez? Não faz mal então, tudo bem, vamos caminhando. O mandamento do amor ao próximo como a ti mesmo, ele é óbvio. E foi óbvio para o judeu que ouvia Jesus também. Mas chega um momento, em João 13, no versículo de número 34, Jesus diz assim, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. Só que o Senhor não fala como você se ama, mas Ele fala como eu amei. Então, o padrão na vida não é amar como você se ama. Porque isso gera vários problemas. Existem muitas pessoas que não se amam. Não se amam. Não se respeitam. E quando vão conceber o que é amor, eles concebem e preconcebem a partir da sua visão, a partir daquilo que eles acham que é amar o outro. E Jesus fala assim, não vai rolar. Isso aí não vai dar certo, nunca. Porque vai se tornar um negócio extremamente relativo. Essa ideia de amor. Então deixa eu esclarecer uma coisa. Você vai amar a tua esposa não como você gostaria de amá-la. E tão pouco como ela gostaria de ser amada. O padrão é muito mais elevado. Você vai amá-la como Cristo a amou. Aleluia. A ponto de dar a vida por ela. E aqui eu quero encerrar o primeiro momento da minha fala e dar espaço para minha querida esposa e dizer assim, o dia que você casou, o homem, você assinou uma certidão de óbito. Por favor, meu amor. Aplauda o Senhor. Nós não somos ensinados sobre o que é o casamento. Quando nós vamos nos casar, bom, conhecemos a pessoa, nós fazemos o processo de corte. Alguns, é claro, às vezes atropelam os passos, mas vamos indo devagar. Aí casamos aquele dia, né? E declaro marido e mulher. Pronto, acabou, aleluia, glória a Deus, amém. E então começa o casamento, porque o casamento não é a festa. O casamento não é o vestido, apesar da gente gastar muito tempo com isso, né, mulheres? O casamento, o vestido, as lembrancinhas. Dá um trabalho as lembrancinhas, gente? Não dá um trabalho? Aí no final todo mundo reclama das lembrancinhas. Ou negócio, ou trem difícil, não é?
Tem gente que só vem no casamento da gente só para reclamar, olhar, ai, colocaram os copos desse jeito, ai, não sei o quê, ai, eu não acredito. E aquela toalha, e aquela comida estava fria, dá licença. Mas aí tudo bem, casou, amém, glória a Deus, acabou. Todo mundo foi embora. E aí, ó, a gente olha no olho do outro, eu acredito, como sempre digo, né? Deus agora olha para nós e fala, e aí, que comecem os jogos. Porque é aí onde realmente começa. E aí você fala assim, cara, eu fiz pedagogia, eu fiz psicologia, eu fiz um tecnólogo, eu fiz medicina, eu fiz engenharia de alguma área, eu não sei. Onde é que eu estava que não me matriculei na faculdade do casamento? Porque a gente não aprende, a gente não... Deveríamos, assim que nasce, ser ensinado. Um dia você vai querer casar, casamento é isso. Eu acredito que deveria ter só uma escola do casamento. É claro que hoje em dia tem algumas igrejas e algumas instituições que promovem cursos de noivado. Cara, mas ainda assim a gente esquece tudo que aprendeu no noivado depois. Fala assim, onde é que eu estava? Oh, que lição era essa aqui? Eu não faltei, eu lembro que eu fui. Mas aí você não lembra de mais nada que você aprendeu depois, né? Naquele dia, naquela hora, naquele momento. Porém, nós não somos ensinados o que é o sucesso do casamento. Quando nós somos perguntados, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professora, eu quero ser pastora, eu quero ser um monte de coisa. Mas eu ouvi uma moça uma vez que disse, eu quero ser uma boa esposa para o meu marido. A gente não responde isso quando a gente faz essa pergunta, a gente responde outras coisas. Mas nós deveríamos ser ensinados a responder o que é isso. Porque então, até então, nós temos muito conceito. E você já parou para perceber que nós fazemos parte de uma geração dos coaches, né? Os coaches que sabem tudo e mais alguma coisa. Que às vezes fazem o papel de vice-deus. Eu gosto do coach, inclusive eu estudei. Porém, é muito interessante a gente entender como o homem não tem as respostas. O homem não sabe muita coisa mesmo, de verdade. E uma das coisas que os coaches dizem assim, 5 métodos para fazer isso, 5 métodos para o teu casamento ser incrível. Aí você vai descobrir o quê? Que a pessoa já se divorciou mais 50 vezes. Aí criou uma mentoria de casamento de sucesso, cara. Aí você fala assim, como é que uma pessoa que realmente está fracassada está criando alguns passinhos para poder fazer o casamento dar certo? E o pior não é isso. O pior é a gente que compra esse tipo de curso. E aí você termina o curso, você ainda está com o casamento mais fracassado de antes de você comprar aquele pacote do curso. E aí você pensa assim, o que está acontecendo? Todo dia, as estatísticas de divórcios, elas aumentam. Nessa situação pandêmica que nós vivemos então, gente, só a graça. Todo dia tem alguém acordando e levantando assim, pensando assim, mas se eu matasse assim, ele assim agora... Que, né? Todo dia, às vezes, tem umas horas assim que a gente fica maquinando 1000 formas de matar o meu marido. Eu não sabia de uma disso. maneira gospel. Tô até com medo de voltar para casa. De uma maneira gospel. Ai, será uma forma santa de eliminar ele? Existe um jeito assim da palavra. E às vezes a gente procura um mentor, né? Que fica mais chique assim. Porque pastor é meio chato. Pastor, ele repreende a gente, ora, quer expulsar demônio, é um monte de coisa. É melhor mentor, é melhor assim, mas volta de novo ali num coach, em alguém. E fala assim, tem algum versículo na Bíblia que me autoriza a matar? a colocar, a executar aquelas 1000 maneiras de tentar eliminar a pessoa que eu mesma escolhi para morrer por ela. Porque até então nós não sabemos exatamente o que é casamento. E aí, gente, me ajuda aqui. Casamento é o que, afinal de contas? O quê? Uma escola? É, também. Processo de conversão? Também. União de 2 pessoas, etimologicamente falando, através do dicionário. Mas quer ver? Tem aquele dia, irmão, que a gente assim acha, é união de 2 pessoas. Mas, cara, por que às vezes assim, fica longe de mim, vai dormir na sala? Não é união de 2 pessoas. Ah, mas né, tem prós e contras. Mas é o que mais, casamento? O quê? Propósito. Mais? Bênção. Aquela palavra
Que está na garganta de todo mundo, mas ninguém quer falar. Quer? Também, aliança é mais gospel, aquela palavra. Não vou falar, porque todo mundo aqui veio casado, não está casado? Eu não vou falar. Família, ainda é gospel, ainda estamos no gospel. Casamento é um saco. Gente, olha só, casamento é morte. Inclusive, pastor Manuel já nos deu uma dica, casamento é morte. Eu gostaria que alguém me tivesse dito isso. Porque seria mais fácil, seria mais adequado para mim. Talvez, quem sabe, o jugo seria mais romântico. Por quê? Porque no momento em que eu me levanto e eu começo a compreender o que é casamento, então eu busco viver na prática a definição do que eu escolhi experimentar. Casamento é morte e eu não morro pelo meu marido. Eu morro para Deus, servindo ao meu marido. Eu morro todos os dias, eu me renuncio. Porque quando nós nos casamos, na verdade nós estamos procurando no outro alguém que seja exatamente igual a nós. Só que no corpo de um homem. Então eu quero casar com a Ruth no corpo do Manuel. O Manuel quer casar com o Manuel no corpo da Ruth. Só que isso não existe. Não existe isso. E todo dia, eu tento me procurar, eu encontro ele. Eu tento me procurar, eu encontro ele. Eu tento me procurar e eu começo a construir como se fosse um muro que vai me barrando a mim mesma. Mas se eu soubesse, se eu sei, se eu entendo que casamento é morte, não é um processo de me autoanular, mas é o processo de buscar no Senhor, amá-lo, servi-lo, e aí fazendo tudo isso como se fosse ao Senhor na vida do meu marido. Então casamento é morte. Deveríamos ser ensinados desde o começo o que é o casamento. Mas não é só morte, é bênção, é família, é sexo, é amor, é amizade, várias outras coisas. Mas antes mesmo de nós chegarmos até aí, temos que começar também a nos perguntar qual seria a essência do casamento. A essência do casamento, que não é o romance. A essência do casamento, que não tem a ver comigo me vestido de uma lingerie maravilhosa. Oi, gente, de uma lingerie maravilhosa. E aí fazendo o striptease com uma música bem assim, bem batucada. A essência do casamento, que não tem a ver com você buscar um corpo realmente bombado, um corpo isso ou um corpo aquilo. Mas a essência do casamento, compreender que a essência do próprio casamento é Deus. A essência do casamento é Deus, a fonte inesgotável de paciência, de alegria, de força, de serviço, de santidade, de entrega, de amizade. E dizer sim, aqueles dias que será difícil, mas ainda assim a essência continuará sendo Deus e a fonte renovável, ainda que esteja difícil, vai melhorar, porque a essência vai dar um jeito de acertar. Amém. Todas as vezes que nós falharmos. Amém. E na essência do casamento, eu então começo a me lembrar. Por que eu estou aqui? Por que eu escolhi quem eu escolhi? Por que eu estou... Peraí. Por que eu estou com quem eu estou? Amor, qual é a minha senha mesmo? Tem essas coisas também. Glória a Deus. Ok? E aí eu começo a ser levada ao amor na prática. Mulheres... Aquele dia que você olha, mas ele já sabia, ele deveria ter feito. Ele sabe que eu sou assim. Ele sabe que eu não gosto. Ele sabe, para de querer que ele seja vidente. Fala. E cara, eu respeito os homens nesse ponto, porque se tem uns caras que são incríveis. Eu me lembro da primeira briga que eu tive com o amor. Aí a gente lá, o clima esquentou. E lembra aquela dica que nos dão no noivado? Nunca dorme brigado, pelo amor de Deus.
Nunca dorme brigando. Conversa até esgotar o assunto, mas nunca dorme brigado. Tem aquele dia que o mais adequado é dormir em silêncio. Fica quieto todo mundo. Parece que Deus entra no quarto e fala: shh, vai dormir brigado mesmo, que amanhã a gente conversa. Porque você tenta de uma maneira, tenta de outra. Aí a primeira briga, eu toda lá. Aqui a garganta. Eu pensando: não, ele não vai dormir. Ele não vai dormir. Ele vai ficar que nem eu. E toma uma água gelada. E faz não sei o que. Não, ele não vai dormir. Cara, e é nesse momento que ele não anda, ele flutua. E quanto mais calmo ele fica, mais eu fico daquele jeito, porque que ele está calmo. Ele entra no quarto. Ele toma o banho, ele chega. Eu disse: não, ele vai dormir. Ele vai dormir. Ele está dormindo. Ele dormiu. Eles dormem. E a gente vira para um lado. E vira para o outro. E olha para as costas. E olha para cá. E vira para o outro. E aí o Espírito Santo fala assim: por que você não coloca a mão debaixo do braço? Fala: não. Ele devia. E ele devia. Aí eu disse: não, mas era para não dormir brigado. Ele naquela paz. E de repente ele vira e fala assim: você quer continuar conversando? Porque se você não quiser, a gente dorme e termina essa conversa amanhã. O que você acha? O que eu acho, queridas? O que eu acho? O que eu acho? Eles dormem. Eles dormem. E antes de eu devolver a palavra, nós começamos a descobrir que a essência não é o romance. A essência não é a química. A essência não é o sexo gostoso. A essência não é isso. Não, a essência precisa ser Deus. Porque se a essência não for Deus, estamos verdadeiramente ferrados. Então, casamento é morte, a essência é Deus. E aí, daqui a pouquinho, eu volto na conexão. Né, meu bem? Em paz nos deitamos e logo pegamos no sono, porque o Senhor é conosco. E aqui estão as diferenças, né? Eu me lembro, na primeira briga, a Ruth chegou para mim e falou assim: eu tenho direito de brigar com meu marido. Eu falei: quem te disse isso? Se eu não brigar contigo, eu vou brigar com quem? Com ninguém. Ué, por que tem que brigar? Não, eu tenho esse direito. Que comigo caso contigo, se não for para brigar também. Não vou brigar, não. Não vou brigar. Né? Mas a essência é Deus, o Senhor. E é no casamento onde nós nos tornamos verdadeiramente a imagem conforme a semelhança de Deus, o Senhor. Existem algumas palavras hebraicas muito interessantes. A primeira é Adam, que significa ser humano. Outra é Isha e a outra é Ish. Isha é mulher e Ish é homem. Note que o Senhor só declara que somos a sua imagem conforme a sua semelhança quando se refere à unidade entre o homem e a mulher. Ou seja, é na relação com o outro, especialmente o outro que é a nossa esposa, que nós nos tornamos verdadeiramente não só a imagem. Porque eu acredito que a imagem ela é gerada em nós, não pela nossa vontade. Mas a imagem é gerada em nós pela graça que alcançamos em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo que vem fazer morada em nós. Então, nos tornamos imagem. Mas só nos tornamos semelhança quando começamos a agir em conformidade com aquilo que o Espírito Santo está gerando dentro de nós. Então, você se torna semelhante no casamento quando você é boca de Deus para o teu esposo e boca de Deus para a tua esposa. Isso te faz semelhante ao Pai. Porque se você não reproduz o que houve no trono da graça, então em nada você é semelhante a Ele. A imagem está lá, mas ela vai se corrompendo, ela vai se deturpando. A menos que nós comecemos a agir em semelhança
ao que nós vemos o Pai fazer, então nós não temos a possibilidade de cumprirmos o que está lá em Gênesis, a imagem conforme a semelhança de Deus. E um detalhe, a menos que tenhamos comunhão, a menos que tenhamos vida com Deus, jamais poderemos ser semelhantes a Ele. Porque age em conformidade com outrem, aquele que convive. Para que você possa agir em conformidade com aquilo que Deus está fazendo, você precisa acompanhar o que Ele está fazendo. E nisso você precisa ter uma vida de comunhão com o Pai. Senão, a menos que você tenha isso, é impossível que você reproduza o que Ele está fazendo, o que Ele está falando, o que Ele está gerando de novo. Então, a essência é o Pai. A essência é essa comunhão íntima com Deus, o Senhor. E a menos que tenhamos comunhão íntima e profunda com o Pai, não conseguimos sustentar um casamento. É impossível. É impossível mesmo. Eu tenho dito que se você vir uma pessoa que não sabe falar com o outro, é porque não tem falado com Deus. Grosso, arrogante, bruto, é porque ele não tem conversado com o Pai. Se você vir uma pessoa que não sabe cuidar do outro, é porque não tem se relacionado com o Pai. Porque aquele que é cuidado pelo Pai, não tenha dúvidas, ele saberá cuidar do outro. Especialmente na relação que o Senhor nos coloca no casamento. Quando eu digo que quando você se casa, homem, você está assinando um atestado de morte, uma certidão de óbito, porque é isso que deveriam nos dar. Vocês se casaram em que dia? Sim. 17 de 2 De 2007. Como é teu nome? Arão. A que horas mais ou menos? Meio-dia. Hora do óbito do Arão. Meio-dia. E aí o eletrocardiograma. Pim. Como é teu nome, minha irmã? Paula. A Paula, ela morreu um pouquinho antes. Porque a mulher, ela morre um pouquinho antes. Não tenha dúvida. A mulher, ela morre um pouquinho antes. Não é porque, assim, eu olho para mim, eu falo assim, só a graça. É verdade, meus irmãos. Ela precisou morrer para me aceitar. Sempre falo assim, o meu casamento não é fruto de oração. Eu falo, não, tem que orar. Não ora. Acredita no milagre. Orar, rapaz. Quem ora para ter uma mulher dessa, meu irmão? Como que você ora? Você vai no Monte das Lamentações, vai no túmulo de Jesus, pega a manta ungida de não sei. É a graça de Deus. Então nisso eu falo que as mulheres elas têm que morrer primeiro para nos aceitar. Ela primeiro se mata, aceito, cara. Aí tem relacionamento. Antes disso, é impossível. É impossível. É impossível que nós geremos vida no casamento sem esse compromisso de morte, conforme a minha querida bem colocou. E nós precisamos compreender que Jesus, homens, ele não morre por uma igreja santa. Jesus, ele não morre por uma igreja que estava tudo alinhado. Uma igreja como essa que o louvor flui. Não falta pregadores. Estão fazendo missões. Uma igreja fantástica, não. Jesus morreu por uma igreja que não merecia. Uma igreja suja de pecados. Uma igreja toda falha. Uma igreja toda errada. E uma igreja que não tinha solução. É por essa que Cristo morreu. E a palavra vai dizer que pelo bom qualquer um morreria. Pela boa mulher, qualquer um daria a vida. Quero ver você dar a vida pela mesma mulher, na condição que a igreja estava quando Cristo deu a vida por ela. Aí é que o amor a que me refiro
deixa de ser tão óbvio. Aí não é mais o amor do Projac, não é mais o amor de Hollywood, de juntos os dois casados para sempre, não é mais esse amor que se resume em rosas, chocolates. Não. Não é o amor dos dias bons. É o amor que se manifesta quando está tudo ferrado. Sabe quando está tudo ferrado? Quando você quer chutar, nem mais barraca tem. Você não sabe o que quer chutar mais. Até a barraca você já chutou semana passada. Mas você ainda permaneceu e agora está sem o que chutar. Sabe, nesse dia é que você precisa ser o que Cristo foi para a igreja. Então, quero olhar para o casamento não na perspectiva dos dias bons. Porque que diferença tem o casamento de um cristão com de um não cristão, com de um descrente, se o que é relevante são só os dias bons? Que diferença tem? Se você só ama a tua esposa quando está toda produzida, maquiada, que diferença tem? Se você só a ama quando a palavra que sai da boca é meu querido, não seu traste. Que diferença tem com um casamento mundano? Se você só ama a tua esposa quando ela te recebe com salmos, não quando ela te recebe com eu já te avisei. Mulheres, essa palavra é mortal. Eu te avisei. Não fala isso para ele, não. Ele já sabe, ele já está arrependido, convertido. Ele sabe que pisou na bola, não precisa repetir. Mas aí você passa o dia inteiro. Eu te avisei. Eu te avisei. Aí ele está dormindo, começa a se mexer. Você pensa assim, o que está acontecendo? É você que está assombrando o camarada. Não tem como ter paz com a tua esposa no teu cangoto. Eu te avisei. Te avisei. Você sonha com o problema multiplicado por 10. Você acorda num desespero. E elas avisam, cara. Nós também, cara, precisamos começar a ouvir, mano. A gente é muito dono da verdade, assim, sabe? É preto, no meu caso, o preto. E a gente precisa compreender que o amor de Cristo, ele se manifestou no momento em que a esposa, a noiva, não merecia. Então, é no dia mau que você precisa olhar para a tua esposa e falar assim, eu te amo. É quando está tudo ferrado, quando está tudo ruim, falar assim, sim, eu te amo. E aí o amor, como a pastora Ruth falou, deixa de ser simplesmente o romance. Ele se torna uma escolha muito consciente de estar casada com alguém falha, de estar casada com alguém que erra e que não vai deixar de errar. Porque às vezes a gente parece lesado. Você pensa assim, amanhã ela não vai fazer mais isso, vai. Amanhã ele não vai fazer mais isso, vai. Não, mas já falamos, vai, mas vai. Cristo, ele é rico em perdoar por isso. Por isso é que na oração do Pai Nosso, ele fez questão de mostrar que nós precisamos perdoar, assim como ele nos perdoa, e essa é uma oração cotidiana. Você não pensa que porque você resolveu o BO ontem, agora você está casado com a Angélica Gabriela, vinda diretamente do trono da graça, encarnada na tua casa. E vocês? A mesma coisa. Então, os nossos votos de casamento deviam ser mais ou menos assim. Na tristeza e no BO. Aceito. No constrangimento e na correria.
aceito. Na pobreza e quando estão perrapados, aceito. É verdade. Porque esse negócio de na pobreza e na riqueza está cada vez mais difícil. Não sei aqui em Fazenda Rio Grande, não sei aqui, mas em outras partes do Brasil está um pouquinho mais complicado. Tem homem que está questionando a mulher. Por que ainda não estão ricos se eles prometeram isso no dia dos votos lá? Ele culpando a mulher, mas mulher, acho que você está me atrapalhando. E ela olhando e faz, não, a minha vida ia tão bem até eu te conhecer. Tinha perspectiva. E qual era a perspectiva? Amor, qual é a perspectiva? É dinheiro. É dinheiro. Eu sempre falo para minha esposa. Uma vez ela chegou para mim e falou assim, amor, não estou vendo muita perspectiva nos nossos dias. Pela frente. Eu falei assim, amor, perspectiva é dinheiro, viu? Se você não tem dinheiro, qual a perspectiva que você tem? Uma mudança radical de abordagem. Mas casamento é isso também. Fazendo um parênteses a tudo que eu estava abordando, e já que abrimos isso, vamos falar. Sem dinheiro, sem perspectiva. Certo? Ô pastor, tem aqui uma galera que eu preciso conversar depois. Estou falando sem dinheiro, sem perspectivas. Não é bem assim. Faz 3 anos que não entra R$1 lá em casa, mas está tudo bem. Não. O casamento ele precisa ser pensado na integralidade. E nessa integralidade o dinheiro faz parte. O recurso financeiro que é gerado na nossa vida por Deus o Senhor, é bênção de Deus na nossa vida, faz parte do casamento. Se você acha que vai fazer o teu casamento sem dinheiro, você é diferenciado mesmo. E depois eu quero me inscrever na tua mentoria. Não, eu pago. Eu pago o último dinheiro que eu tenho para ter um casamento bom sem precisar de dinheiro. E se ainda não vieram os filhos, você vai entender o valor do dinheiro quando a febre não baixar e a fila do SUS não diminuir. Você vai pensar no plano de saúde, cara. Você vai pensar que você devia ter um plano de saúde melhor. Eu estou falando de dinheiro para comprar a Ferrari. Quem tem uma Ferrari aqui? Ninguém. Estou falando de dinheiro para o básico, para o plano de saúde. Esse dinheiro é importante. Com esse dinheiro se faz o casamento. Voltando e dando espaço à minha esposa. Meu bem, a questão é que para nós mulheres, e eu acredito que para vocês, eu não sei como vocês olham isso, porque eu não sei, mas nós temos estudado algumas coisas na constituição mental masculina e na constituição mental do homem. Como funciona a cabeça do homem e como funciona a cabeça da mulher. Para nós, mulheres, dinheiro em casa é perspectiva. Perspectiva é segurança. Para nós, a segurança é muito importante. Então, nós estamos falando que a essência é Deus. E nós devemos amar ao outro como nós amamos a Deus. E uma das coisas que Deus mais faz é prover para nós. Deus é provisão. Você já deve ter falado isso. Já deve ter falado isso em algum momento. Deus é a minha provisão. É muito difícil ter um homem em casa que não tem atitude para prover para casa. É muito difícil ter em casa um homem que deixa a mulher trabalhar, dar tudo de si, inventar 1001 coisas para poder trazer essa segurança de alguma maneira. Mas quando eu falo a mulher, eu não estou falando somente do buscar o dinheiro, mas do pensar no que traria o dinheiro e às vezes ver o outro correndo atrás. E não somente nós, ou não somente o homem correndo atrás, mas a mulher também ajudando. Porque tem mulher que também só quer gastar, não ajuda a trazer para casa. Tem mulher Sério? que gosta de perguntar onde está o cartão. Qual é a senha do cartão? Quanto tem no cartão? E o pior, tem mulheres que gastam até o que não tem no cartão. E são mulheres cristãs.
E do mesmo jeito que nós gostamos de segurança, porque perspectiva é segurança, e falar disso é falar de segurança. E segurança é uma coisa quando somos solteiros, essa segurança é uma coisa quando somos casados, mas essa segurança é outra coisa quando tem as fraldas, quando tem os termômetros para poder comprar, quando tem várias coisas, quando tem escola, quando tem... É muito interessante. E por que nós estamos batendo nisso? E acredito que Deus está trazendo essa questão pontualmente para podermos nos tratar, para podermos compreender que as estatísticas dizem que o maior motivo de brigas e de separação nos casamentos é o quê? Então, como é que a essência é Deus, e Deus pode estar, e ainda assim esse casal pode em algum momento sentar e falar assim, não dá mais, temos que separar. Quando não existe integralidade, não existe essa compreensão, essa compreensão plena do casamento em todas as áreas. Nós gostamos de casar com um homem que tem Deus, gostamos. Que gosta de orar, gostamos. Que é um pai espiritual para as nações, gostamos. Mas também gostamos de casar com um homem que é trabalhador, de um homem que quer evoluir, de um homem que cada dia quer buscar mais a Deus, mas ao mesmo tempo quer trazer segurança para a nossa família, quer trazer perspectiva para a nossa família, de um homem que é pai espiritual, mas ele prega lá fora o que ele vive aqui dentro. O teu marido está lá ministrando, você fala assim, quem é esse marido? Eu quero não mais sair daqui da igreja, porque esse aqui é bênção demais. Eu quero esse aqui, não aquele que vai comigo para casa. Porque eu acho que eu casei com o marido errado. Esse é o meu número. Nós queremos casar com um marido que nos conhece. Que nos conhece. Uma coisa muito interessante é como nós podemos entender essa integralidade no casamento quando nós conhecemos detalhes importantes do nosso cônjuge. Não dá para conhecer totalmente, mas dá para conhecer uma boa parte. Porque todo dia tem uma surpresa. Todo dia tem uma surpresa. Esses dias nós fomos lá em Camboriú, eu arrumei o meu dente no cantinho aí que eu não vou falar qual. E aí, de repente, eu cheguei chorando. E a médica também lá, a dentista chorando comigo. E eu cheguei à frente do amor. Ele assim, aonde? Arrumou? Aí a médica, o odontologista olhando, eu chorando que nem uma louca. E ele olhando, eu disse, amor, aquele pedaço, aquele canto. Ele olhando, aonde? Como? Pensando, gente, ele não conhecia que esse pedaço estava quebrado do meu dente? Né? Aquilo que o amor falou. A cama para o crime está criada. Mas aí você faz o quê? Aí eu comecei a rir. Aí ele disse, não, é que eu me acostumei tanto contigo que não sabia dessa lacunazinha. Aí ele disse, mas vi aquela sua foto, realmente é verdade. É o amor verdadeiro, gente. Não vê deficiência. Não. Verdade, cara. A doutora consertou, sei lá o que, mas, cara, era minha mulher, estava lá, era a mesma minha mulher. E assim, ela e a doutora, elas vieram assim, com o ar de que eles consertaram a mulher. Eu falei, não, é a mesma mulher. Mas tudo bem, cara. Igual quando ela coloca cílios. Ela chega... Não muda muita coisa, cara. Muda, queridas, não muda. Muda, realça o olhar. A gente tem essa deficiência visual. Realça a gente o olhar. assume. Realça o olhar, amor. Realça? Realça o olhar. Amém. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Realça o olhar, não realça. Esse conhecer. Você conhece o teu marido? Você conhece a sua esposa? Conhece a linguagem de amor dela? Porque muitas vezes conhecer a linguagem do amor, por exemplo, nós às vezes quebramos um pouco a cara porque eu quero amá-lo com a minha linguagem de amor. Só que eu me decepciono, porque eu me comunico com a minha linguagem. Aí eu falo, nossa, fiz tanta coisa, ele nem falou obrigado, ele nem notou, ele nem... Não, é que eu o amei com a minha linguagem. Mas quando eu o conheço, eu o amo com a linguagem dele. É essa questão, essa linguagem que ele vai entender. E aí ele fica extremamente animado. Exemplo, a linguagem de amor do meu marido é atos e serviços. Você pode trazer o melhor discurso que for.
Ele quer ver na prática. Falou e fez. Meu marido te leva a sério. Falou. Encheu linguiça. Meu marido não te leva a sério. Então você quer arrasar? Faça. E Tiago, ele vai dizer isso. Amemos não só de palavras. Então nós gostamos de casar com um marido que fala, mas chega uma hora que faz o quê? Faz. O marido gosta de casar com uma mulher que fala, mas chega uma hora que faz o quê? Faz. Amor é prática, amor é escolha, amor é prática. E para nós que somos cristãos, o amor não é um sentimento. O amor é uma escolha e o amor é uma pessoa. O amor se chama Jesus Cristo. Então esse amor é vivo. Esse amor é vivo e ele está em movimento. E ele não conta o que já fez ontem. Ele conta o que ainda tem para fazer amanhã. E hoje continua se movendo, continua trabalhando, continua agindo. Não como ao pastor Manuel Catala, não como ao Manuel Catala, mas como ao Senhor.